3 da tarde, o Visão CNN está de volta e nós vamos conversar agora com o deputado federal pelo PSL do Rio de Janeiro, Daniel Silveira. Como vocês acompanharam aqui na CNN, ele foi um dos alvos da investigação que apura atos antidemocráticos. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao Visão CNN. Eu gostaria de saber do senhor por que deputados da oposição protocolaram um pedido na Comissão de Ética da Câmara para cassar o seu mandato. O senhor teve acesso a este pedido de cassação e qual sua resposta a essa medida adotada pelos partidos da oposição? Boa tarde. Bom, boa tarde. Olha, na verdade eu não tive acesso ainda ao pedido de cassação, mas a esquerda, eles agem como crianças o tempo todo. A verdade é a seguinte, eu já fui chamado de miliciano, de vagabundo, de criminoso, de vários outros termos pejorativos por integrantes de partidos do PT, PCdoB, PSOL. E nenhuma vez eu fui até o Conselho de Ética, olha, eu quero entrar com quebra de decoro, até porque eu sei a abrangência da liberdade de expressão pelo artigo 53 da Constituição, eu reverbero isso inúmeras vezes para que as pessoas entendam que o poder de fala e opinião de parlamentar é muito amplo. E a redação 35 de 2001 ainda robustece ainda mais isso. E em nenhum momento, né, pelo que eles alegam, eu soube pela mídia, mas eu não tive acesso ao inteiro teor do pedido, eu não tive como ter um objeto de fato. Eles falam que eu ameacei manifestantes. Eu não ameacei em momento nenhum. O decreto 2.848, é o Código Penal de 1940, o artigo 25 precisamente, e no vídeo está muito claro, e está lá e vai permanecer, até porque eu também sou da área jurídica, eu não sou idiota a ponto de gerar provas contra mim mesmo. Eu deixei claro. E em contribuição à vida dos manifestantes contrários aos outros atos. Né? Os antifas, eles estavam partindo literalmente para agressão física em cima de pessoas. E eu deixei claro que, se for comigo, eu usarei de todos os meios necessários para poder conter a injusta agressão. Está no artigo 25 do Código Penal. E também na minha liberdade de expressão, isso não tem crime. O crime de ameaça é se eu falar, eu vou matar alguém, eu não falo isso em momento algum. Tá? Em momento algum agora. Eu dizer que eu vou me defender, e vou me defender, eu deixo claro aqui, se algum criminoso vier atentar contra a minha vida, eu vou me defender. Eu fui treinado para a minha defesa, para defender outras pessoas, e por que eu não faria? Eu deixaria um criminoso tomar minha arma e me matar com ela? Então foi isso, o teor é esse, está lá gravado, eu não preciso explicar muito, porque tem o vídeo e todo o contexto. Ô, deputado, mas o senhor chegou a ser ameaçado de alguma forma para fazer esse tipo de publicação? Alguém chegou a avisar que te enfrentaria, né, relacionado a esse grupo? O que te motivou a fazer esse tipo de publicação? Perfeito. O que me motivou foram os vídeos que chegaram até mim dos antifas agredindo pessoas, espancando no chão. O que eu vi também no dia da manifestação, quando um rapaz do outro movimento passou, eles atravessaram em 6 ou 7, salvo engano, e agrediram deliberadamente com socos e pontapés e saíram correndo quando a polícia chegou. Então, a publicação foi a minha opinião. Olha, eu falei, olha, pode acontecer e vai acontecer. Escreva o que eu estou dizendo. Não comigo, mas com alguém vai. E pode ser que seja comigo também. Que algum desses desavisados vão até manifestações e peguem, por exemplo, um policial armado ou um atirador esportivo que esteja com seu porte e sua arma, e ele vai agredir a sua família, a pessoa vai se defender, gente. Eu não preciso explicar isso. Não preciso explicar um jardim florido, é a vida real. Quando um meliante, um vagabundo vai para cima de alguém, a outra pessoa, se puder se defender, vai se defender. Ou ela é vítima, ou então ela se defende. E se a pessoa tiver meios para se defender e treinamento, vai se defender e não é crime. Então não adianta explicar. Deputado, Luciana falando aqui, eu quero dizer mais uma vez muito obrigada por o senhor estar aqui com a gente no Visão CNN, dando o seu ponto de vista dos fatos. Hoje, lá durante a posse do ministro Fábio Faria, houve muita fala em relação a apaziguar os ânimos, a começar um momento de paz. Hoje, mais cedo, também o presidente Jair Bolsonaro falou, e eu vi que o senhor compartilhou o vídeo aqui na sua rede, e o senhor frisa só algumas palavras desse vídeo. O senhor diz, o que está sendo visto no Brasil nunca ocorreu numa democracia, é a fala do presidente, por mais frase que seja. Eles estão abusando, está chegando a hora de tudo ser colocado no seu devido lugar, o senhor frisa isso, e depois o senhor fala de novo, está chegando a hora, aí são suas palavras, o senhor frisa de novo. O senhor acha que isso não está indo na contramão do apaziguar os ânimos?
Não, de maneira alguma, pelo contrário. A minha opinião como republicano, de fato, é que eu entendo que uma equalização das ideias, todo o país tem a ganhar. Evidentemente que eu tenho tom de voz elevado, eu sou muito mais aguerrido nas palavras, mas eu não tenho a intenção de guerrear, não é essa. A guerra de ideias é uma coisa, enquanto você está no plano filosófico, significa que você está debatendo ideias e, apesar de tudo que você não concorde, você vai ter que coexistir. Você não vai pegar uma arma para matar o seu inimigo ideológico. Você não vai fazer isso. Isso é inegável. Contudo, evidentemente, nós podemos elevar o tom de voz, nós podemos discutir, podemos até xingar outra pessoa, né? Mas a lei também nos permite 6 meses para se formalizar uma ocorrência, porque em 2 dias passados ou uma semana você muda a tua concepção daquele assunto, daquele universo. Então, quando eu deixei claro, são as palavras do presidente. Está chegando a hora. O presidente deixou claro. Está faltando diálogo. O presidente Rodrigo Maia está faltando diálogo. O Toffoli está faltando diálogo. O que falta? Eles diálogo. Estavam na posse hoje, deputado. Senhora, desculpa, não ouvi. Eles estavam na posse hoje, inclusive, com o presidente. Sim, eu também iria à posse, só que eu não consegui chegar a tempo, porque acabei recebendo uma visita aqui no meu apartamento, era até inclusive um advogado, a gente acabou conversando, eu perdi a posse. Eu sei que o Toffoli foi o presidente, eles inclusive almoçaram juntos, eu acompanhei, sei de tudo. Esse é o caminho, essa é a verdade. Contudo, o caminho do diálogo... Perdão, qual é o seu nome? Desculpe. Luciana. Qual o nome? Luciana. Luciana. O que acontece é que, no momento que o Brasil, os brasileiros em si, em sua totalidade, alcançarem maturidade política, não vai mais ser necessário isso. E eu acredito que todos nós ganhamos quando nós equalizarmos as ideias. Contudo, é evidente quando alguém quer exagerar demais, se colocando acima de tudo e de todos, gera revolta do outro lado. Isso é muito simples. A partir do momento que, olha, eu sou autoridade federal, o presidente é autoridade, o ministro do Supremo é autoridade. Mas as 3 não têm que estar equalizadas? Os 3 poderes não têm a tripartição do Estado? Não é assim que funciona? Agora, imagine eu e todos os outros 512 deputados começássemos a exagerar na nossa função. O STF não agiria? O Executivo não agiria? É o que nós estamos fazendo. Estamos vendo agora o STF, por um ministro ou outro, não estou generalizando a instituição, eles estão exagerando nas suas funções. O Alexandre de Moraes, principalmente, ele não representa a magistratura. Ele não representa de maneira alguma. Ele representa a si próprio. Extremamente vaidoso. Essa é a minha opinião sobre ele. Deputado, o Yuri Pita, nosso analista de política, também tem uma pergunta. Yuri. Obrigado, Luciana. Deputado, boa tarde. Obrigado por estar conosco. Eu queria voltar aos tweets que o senhor postou ontem, antes daquela operação da Polícia Federal, que o senhor estava defendendo a posição do ministro da Educação, Abraham Weintraub. O senhor postou mais de uma vez, não mexam com Weintraub. O senhor sustenta a defesa de que o ministro da Educação deve permanecer no cargo, ou o senhor acha que não há mais condição política para ele permanecer? E o senhor, de novo, o senhor concorda com as afirmações que o ministro Abraham Weintraub fez ao longo da sua passagem pelo Ministério, incluindo aquela da reunião de 22 de abril, em que se referiu aos ministros do Supremo como vagabundos? Fala, Yuri, tudo bem? Olha só, bom, eu concordo sim com a permanência do ministro Abraham Weintraub, eu admiro o trabalho dele, a convicção das ideias, contudo, não há de se questionar se eu gosto ou apoio ou não as falas dele naquela fatídica reunião. O que acontece é que mesmo que ele fosse à praça pública e gritasse aquilo, ele exerce, então, o direito à livre manifestação de pensamento dele. Seria processado civil e penalmente, contudo, não administrativamente, até porque ele tem foro. E qualquer um do povo que chegar lá, Yuri, e falar, olha, eu acho os ministros... Estou abrindo aspas aqui para não dizer que estou dizendo isso. Chega um Zé e fala, olha, eu acho o ministro do STF um vagabundo. É a opinião dele, ele não pode ter esse direito tolhido. Depois que seja tomadas as providências para que ele, então, pague por isso. Contudo, a liberdade de expressão, por exemplo, eu cito aqui mais uma vez a deputada do PT que representou criminalmente contra mim, ela estava numa manifestação solicitando e pedindo, com faixas atrás dela, a volta da ditadura proletariada, ou seja, revolução, fazendo alusão até à revolução bolchevique da Rússia. Quer dizer, isso é atentado de crime de lesa pátria contra a pátria. E ninguém falou nada.
Deputado, o senhor acabou de dizer que acredita que esteja havendo excesso aí por parte, né, do Supremo Tribunal Federal e citou até alguns ministros. Agora, por outro lado, a gente tem acompanhado também o inquérito sobre as manifestações antidemocráticas, da qual também o senhor é investigado, e a gente viu manifestações também pedindo o fechamento do STF, o fechamento do Congresso. O senhor não acredita também que esteja sendo um excesso por parte desses manifestantes que pedem esses atos considerados antidemocráticos? E outra pergunta, já juntando a essa, o senhor acredita que esses atos sejam antidemocráticos? Perfeito. Olha, eu sei que nós temos pouco tempo, mas eu vou tentar sintetizar. Toda ação que peça o fechamento de uma instituição e tem a lei, né, de segurança nacional, ela é de 53, salvo engano, e ainda é vigente, o que acontece é que esses atos são isolados, eles não representam a totalidade das manifestações. E o que mais me chateia, e me desculpe aqui a minha franqueza, é que grande parte dos veículos de mídia focam nessas pessoas. É como se eu pegasse a instituição Polícia Militar, a qual eu sou integrante, e aquele policial militar que teve um desvio de conduta represente para a mídia tudo que a polícia é. Não tem sentido. Ou seja, as manifestações não são antidemocráticas. Antidemocráticos podem até ser esses grupos que levantam esse tipo de ideia. E em nenhum momento eu ou qualquer outro deputado investigado levantou. Tanto que deixei meu celular, fui prejudicado por isso, porque é meu único número que eu tenho há 12 anos. Eu só tenho aquele número. Eu falei, olha, pode levar, pode buscar, vai lá em casa, busca o que vocês quiserem. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Isso não tem preço, cara. Agora, o problema é você ser perseguido por você fazer um ato que está na Constituição e fala, o artigo 5º, inciso 16, está o tempo todo, está escrito. E os guardiões da Constituição, como se gabam rotineiramente, não protegem isso. Não se abre um inquérito sem robustez nas provas. Abrir um inquérito é uma coisa muito grave, cara. É um crime que você está investigando. Então, você tem que investigar, de fato, o crime. Agora, se aquilo está tipificado, então que seja investigado. Deputado, eu quero trazer aqui uma fala do senhor. Em 26 de setembro do ano passado, o senhor disse... Abre aspas, me envergonho com todas as forças destinadas ao Supremo Tribunal Federal. Marginais vestiram toga e não a largam mais. Fecha aspas. O senhor mantém essa posição? Pode explicar para a gente essa fala? Desculpa, cortou aqui. Repete, por favor. O senhor quer que eu repita tudo? Porque cortou. Em 26 de setembro do ano passado, o senhor disse, abre aspas, me envergonho com todas as forças destinadas ao Supremo Tribunal Federal. E aí o senhor fala, marginais vestiram a toga e não a largam mais, fecha aspas. O senhor mantém essa posição? Olha, o termo marginal, né, juridicamente, você sabe, é aquele que margeia a lei, certo? Ele margeia a lei, margeia a norma. E a norma, por vezes, é baseada na moralidade. Isso aí é uma máxima do direito e é muito claro de se interpretar. Eu me envergonho, sim, em parte da Suprema Corte, claro que me envergonho. São tantas decisões não acertadas. Nós temos ministros que têm histórias da vida pregressa, elas são publicadas, né? Elas estão ali, registradas. Nós temos processos ligados a alguns deles. Eles não são nenhum paraíso de flores e rosas, não. Eles podem sentar lá, vestir a toga e falar que estão acima da moralidade, discutir moralidade, quando mal sabem o caminho de casa por STF. A bússola moral não permite achar. Claro que eu não generalizo, mas temos ali figuras assim. Então, sim, eu mantenho a minha opinião. O próprio ministro Alexandre de Moraes, ele tem uma história muito dúbia, na verdade, e hoje paga de isentão. Isso aí a gente não vai permitir. Eu não tiro o chapéu para o Alexandre de Moraes suas decisões monocráticas. Não tiro e ratifico aqui. Eu acho que ele não merece sentar na cadeira do Supremo Tribunal Federal, não merece. Mas o senhor generalizar todo o Supremo dessa maneira, deputado, o senhor inclusive fala que não enxerga a possibilidade por vias democráticas de reerguermos o Brasil no âmbito jurídico, no mesmo tweet. Sim, eu não enxergo por vias democráticas, realmente eu não enxergo, mas está entre aspas esse tweet, não está? Esse tweet não, deputado, eu estou aqui no seu tweet direto. Não está entre aspas? Não. Então pode ter sido um erro. Mas mesmo assim, de qualquer maneira, eu não enxergo por vias democráticas, e explico por quê, mudanças no país. E também isso não quer dizer que eu esteja pedindo intervenção militar, não é isso.
acontece o quê? Eu tanto desacredito nos nossos poderes para poder equalizar a norma, por exemplo, modificar a maneira com que se entre para o STF, que seja indicado, ou que o próprio regimento dos deputados, a própria Constituição que defende tanto poderosos, né, as pessoas ficam aqui por baixo desguarnecidas, que por vias democráticas o sistema se protege tanto que eu não acredito que isso venha mudar por vias democráticas de jeito nenhum. O que não quer dizer que vamos lá e joga uma bomba e toma... Não é isso que eu quero dizer. Eu estou querendo dizer que por vias democráticas não achamos caminhos. Tá bom, deputado. Muito obrigada por o senhor sempre prontamente vir aqui à CNN, esclarecer o seu ponto de vista, como eu falei no início. Muito obrigada. Então, a gente entrevistou o deputado federal pelo PSL do Rio de Janeiro, Daniel Silveira. Obrigada, deputado. Obrigado. Obrigado, boa tarde.